E nós estamos falando do que mesmo, turma? Está falando do desaparecimento. Vamos falar sério agora, verdade. Tem toda a razão. Vamos falar sério agora, porque afinal de contas, Guga Noblar, a culpa é do Bolsonaro? Olha, a culpa de haver um Estado paralelo é sempre daquele Estado que não está presente. Hoje quem comanda o Estado é o Jair Bolsonaro. Ele não é o único que deixou a Amazônia dessa maneira, né? Sem que o Estado, de fato, entre ali e faça algo por aquela região. Não foi o único a abandonar aquele local, mas hoje é ele que está na presidência. E ele estando na presidência, é óbvio que ele tem que responder por isso. Essa situação ainda está muito conturbada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pelo jeito, acharam vísceras, estão fazendo teste de DNA que podem apontar que são do Bruno e do Dom Phillips. A mulher do Dom Phillips, ela foi informada, olha que louco isso, por um diplomata brasileiro que fica lá na Inglaterra, fica em Londres. Ele ligou nela e avisou que teria havido a confirmação da morte. E depois o governo negou e os índios negaram. Então ficou essa confusão no ar. O que aconteceu ali? O cara ligou, não ligou? Você está sabendo, Paulinho? A gente até ia trazer também aqui, complementar essa informação dessa nota que a família do jornalista Dom Phillips publicou na terça-feira a respeito dessas informações contraditórias sobre esse desaparecimento, né? Porque eles dizem que foram contatados por esse representante da Embaixada Brasileira em Londres, que é o Roberto Doring. Então, eu vou ler aqui alguns trechos dessa nota da família. Eles dizem assim, fomos avisados por telefone que 2 corpos haviam sido encontrados. Porém, devido ao fato de que ainda era cedo no Brasil, a identificação não havia ocorrido. Agora, às 8h30, no horário britânico, em 14 de junho, não temos nenhuma atualização sobre essa posição. Para complicar nossa situação já angustiante, fomos informados de forma confiável que a Polícia Federal no Brasil está contradizendo isso. Só podemos esperar que, com o passar do tempo, vamos entender o que aconteceu e os relatos serão reconciliados. Estamos escolhendo não dar entrevistas à imprensa sobre a situação atual e oferecemos este comunicado na esperança de explicar o que sabemos e o desafio que estamos enfrentando para entender o que aconteceu. Muito bem. Guga, só um minuto, acho que a Zoe também tem uma informação. É isso, Zoe? Não, a Globo News divulgou que um jornalista da Globo News falou que as mortes de Dom e Bruno foram encomendadas por traficante peruano. Então, não sou eu que estou falando, foi um jornalista da Globo News, aqui não sei se dá para falar o nome dele, pode falar, mas quem quiser, tiver interesse, pode ir no Google e apurar a informação que saiu também em outros jornais como O Tempo. Mas outros comentaristas e jornalistas ignoraram aí essa informação e, claro, estão jogando aí a culpa do problema no colo do Jair Bolsonaro e o senador, que foi eleito para trabalhar e faz tudo o contrário do que trabalhar, porque parece que os anos aí de governo do Bolsonaro, ele só se dedicou ao quê? A querer abrir CPIs e mais CPIs para tentar de alguma forma incriminar o Bolsonaro, achar alguma coisa contra o Bolsonaro. Nunca consegue nada contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem culpa das coisas que acontecem, não tem como controlar tudo, como, por exemplo, desse jornalista e do outro que foram lá, entraram na maior floresta do mundo, sozinhos, e aí querem jogar a culpa da morte, sim, trágica deles, é muito triste, no colo do Bolsonaro. É muito triste que uma notícia como essa, né, eles politicem. Ao invés de se compadecer dos familiares, dessas duas perdas humanas, eles vão lá e querem politizar, igual a morte da Marielle. O Zoe, qual que é o nome do jornalista aí? Só pega para a gente deixar registrado em relação à matéria aqui na PAN. Enquanto isso, pode falando, Guguinha, de por fato, favor. Otávio Guedes, no programa Otávio da Globo perfeitamente. News. O Otávio Guedes, mas o que o Otávio Guedes está apurando junto com a imprensa são as possibilidades do que aconteceu. Óbvio que ninguém está dizendo que foi o Bolsonaro que matou. A imprensa culpa o Bolsonaro exatamente por permitir que os traficantes de drogas ou que os caçadores ilegais ou que os pescadores ilegais... De todas as mortes feitas por traficantes, é isso que quer dizer? O que a culpa é do Estado simplesmente deixar o
paralelo àquela região, permitir que os traficantes se sintam à vontade ali. Inclusive, o local onde os traficantes hoje se sentem mais à vontade... Mudou a narrativa. Antes é por causa da nas comunidades agora é por causa de traficantes, ou seja, não tem nada a ver em relação ao Bolsonaro. A morte essas duas mortes, desde o início, que a imprensa está ventilando como possibilidade, é tráfico de droga associado à pesca ilegal. A pesca ilegal e o tráfico estão associados porque eles usam... Culpa do Bolsonaro. Galera, deixa eu falar. Vocês é que estão politizando desesperados para tirar do colo do Bolsonaro. Eu falei do Bolsonaro. Voltando, vocês estão desesperados. O tráfico de droga lá, eles querendo fazer uma CPI, o tráfico de droga usa... Eu vou explicar, mas eu não falei ainda. Você vai falar, calma, meu amor. Só que tem que ouvir os outros falarem também. Espera. Mas é o seguinte, o tráfico de drogas é ligado à pesca ilegal. Eles usam a pesca ilegal para lavar dinheiro. Eles fingem que estão vendendo muito peixe e, na verdade, estão lavando dinheiro do tráfico. Então, as duas coisas estão unidas. E a imprensa está apurando se partiu de pescador, de traficante ou das duas coisas juntas. Óbvio que não foi o Bolsonaro que matou. A crítica é permitir que os criminosos tenham acesso livre para fazer o que quiserem nesses locais, a ponto de matarem um jornalista e um indigenista que estavam ali fazendo exatamente um trabalho de querer mostrar que falta um Estado ali, que há um Estado paralelo. E acabaram sendo vítimas desse Estado paralelo. Essa é, sem dúvida, a maior denúncia deles dois. E essa denúncia está tendo repercussão mundial. E eles vão ter que se mexer, finalmente, para fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Porque são comunidades, tem famílias, tem gente ali que é esquecida pelo Estado. Por favor, Adriles. Olha, 2 jornalistas se emprenharam numa mata selvagem, numa mata obscura, numa aventura perigosa. Pode ter sido várias opções que, eventualmente, infelizmente, se restar comprovado a morte dos dois, podem ser tráficos, podem ser guerrilheiros, podem ser... Ou seja, existe uma miríade de possibilidades. Existe, sim, você negar isso é completamente leviano, uma tendenciosidade da mídia brasileira culpar o Bolsonaro pela leniência do Estado em relação à morte que ainda não foi devidamente analisada desses 2 jornalistas. Olha, já teve a missionária Dorothy Stang, que foi ativista ambiental. Já teve a morte do Chico Mendes, que foi ativista ambiental. E ninguém pôde culpar os presidentes. Ninguém pôde culpar. Agora pode. Não, presta atenção. E ninguém culpou explicitamente as autoridades do Estado àquela época de maneira tão ostensiva. Ontem eu vi no jornal aí, uma dupla de jornalistas dizendo da maneira agressiva com que Bolsonaro respondeu, inclusive a esse jornalista, que talvez tenha sido falecido, infelizmente, o Don Phillips, quando ele disse simplesmente o Bolsonaro que a Amazônia não pertencia aos americanos, que a Amazônia era um patrimônio brasileiro. É completamente insano. Querem fazer uma CPI baseada na leniência do Bolsonaro em relação à Amazônia, querem fazer uma CPI em relação à fala do Bolsonaro, que não existiu, que ele teria dito ao Biden sobre a possibilidade da eleição do Lula ser uma ameaça à democracia, ou seja, com endosso de mídia, juízes, influenciadores, querem imputar responsabilidades absurdas ao presidente. E aí, pior, fazem inquéritos de fake news, de discurso de ódio, de manifestações contra Bolsonaro, contra a democracia. Ou seja, o que a Zoe falou no começo desse programa tem total plausibilidade. É muito arriscado o fato de Bolsonaro perder as eleições e ser preso imediatamente. Agora, não é só a questão da segurança pessoal do Bolsonaro, ou da liberdade de expressão, ou da imputação de culpas indevidas a Bolsonaro. Se você faz isso com o próprio presidente da República por questões ideológicas, você pode fazer isso com qualquer cidadão, coisa que está sendo feita, inclusive, com deputados, com jornalistas, e o que dirá com cidadãos livres. Existe, sim, um clima ostensivamente contra o presidente que quer imputar para ele todas as desgraças da humanidade feitas aqui no Brasil. E se o próprio presidente é perseguido dessa forma, o cidadão comum poderá vir a ser também em qualquer momento. Só um detalhe, a Dorothy Stang, de fato, ninguém vai poder culpar o Lula. Assim como o Chico Mendes, ninguém vai poder culpar o Collor. Agora, o FHC, o Collor. Agora, nesse caso, óbvio que há um poder paralelo, uma espada paralelo que o próprio Bolsonaro assume que quem for lá está na mão desse Estado, ou seja, ele coloca aquela área sob negação do Estado dele, que ele deveria cuidar. Não, você foi para lá, a culpa é sua. Você está se metendo ali, o problema é seu. Ou seja, ele confessa que ali ele não se mete, que ali é a área deles. Mas existe uma narrativa internacional que o Bolsonaro seria culpado indireto por haver um Estado paralelo de traficantes dentro da Amazônia. Quando eles se perderam, que é uma pessoa que vai lá
governo demorou quase 3 dias para começar. Foram 48 horas para começar a procurar. E o Comando Militar da Amazônia disse que poderia ter começado muito antes, mas estava aguardando ordens superiores, que não chegaram. Detalhe, esse mesmo exército, tem uma história muito interessante. O Vilas Boas, quando era comandante do exército e passou pela Amazônia, ele conta num livro que uma vez chegou um helicóptero do nada na Amazônia. Ele nem estava esperando esse helicóptero. Do nada ele ouviu o barulho. E ele foi ver por que estava chegando aquele helicóptero. E aí ele recebeu um envelope marrom. Quando ele abriu o envelope, eram revistas Playboy. Estavam levando as revistas para os soldados. Eles, se quiserem, mandam um helicóptero levar a revistinha Playboy. Agora, para buscar duas pessoas desesperadas... Existe uma burocracia que foi feita de maneira rápida, as pessoas foram buscar... Que estão desesperadas, desaparecidas, aí demoram 48 horas. A Amazônia é gigante, tem guerrilheiro, tem traficante de outros países, né, que fazem fronteiras, tem traficante colombiano, tem traficante peruano. Como que o Bolsonaro vai conseguir controlar esses traficantes aí que estão na fronteira? E você vê como o esquema está sempre montado e eles usam dessas tragédias para tornar uma coisa política e atacar o Bolsonaro, quando um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, semana passada, falou que as Forças Armadas tinham que se mobilizar, irem para lá e fazerem as buscas, sendo que as Forças Armadas já estavam há dias lá, junto com a Polícia Federal e outros órgãos, fazendo essas buscas. Então, os ministros do STF, um dos ministros se colocou aí como um ser político, não, que o STF está fazendo alguma coisa para buscar esses 2 desaparecidos, enquanto o governo Bolsonaro não está fazendo nada. Então, eles interferem para sempre dar a entender que eles fazem e o Bolsonaro não está fazendo nada, sendo que desde o princípio a Polícia Federal e as Forças Armadas foram lá para a Amazônia fazer as buscas dessas 2 pessoas. Paulinho, mas será que também não tem um outro lado do Bolsonaro sempre se posicionar de uma forma de dizer que estavam ali como aventureiros, de se colocar contra essa questão? Eu estou dizendo o seguinte, Zoe, às vezes a posição do presidente de não se colocar, por exemplo, consternado ou mobilizado... Não se mostrou. Eu acho que ele demorou bastante para se colocar, Adriles, e eu acho que é isso que acaba despertando o volume de críticas que acontecem. Porque é claro que o Bolsonaro não matou ele ou é responsável direto por isso. É claro que essa região... 8 horas depois. As pessoas estabelecem críticas, eu acho que muito pela postura que ele se coloca, Paulinha, a postura dele foi, primeiro, te responsabilizar. Se você vai para uma mata nativa de maneira irresponsável, numa mata perigosa... Ele não foi de maneira irresponsável. Já estava com um índio. Você tem, eventualmente... Não, mas eles se deslocaram dos índios. Você tem uma responsabilidade já está aqui. Assim que houve a busca, assim que houve a possibilidade do encontro dos restos mortais dessas pessoas, ele se mostrou extremamente consternado, falou que fizeram maldade em relação a eles, que houve perseguição e lamentou a possível morte ou desaparecimento deles. Ou seja, uma coisa não anula. Ele culpou 2 vezes já os desaparecidos. Ele está terceirizando a culpa. Ele só sabe terceirizar. Agora, se traficante manda matar os 2, é culpa do Bolsonaro. O medo é só esse. É de culpar o Bolsonaro. São